Fala comigo, Vardamiro. Salve, salve, Rafinha. Salve, salve, rapaziada. Salve, Mais uma salve. vez, tamo aí. Salve, salve, rapaziada. Mais uma vez. Pô, Rota. quase eu te interrompo, velho. Nada, Rotas mais 55. Podcast Rota mais é 55 o que liga. podcast. Tamo na Mais área. uma vez. Cara, hoje a gente tem outro convidado especial demais. Rapaz, isso é bom demais. Tá bom velho. demais. Eu tô começando a me Desde cedo eu tô voltar e trocando fazer. ideia aqui com o cara, já tô conversando e conversamos coisa já. Eu fui até na cozinha ali, comentei com a Catarina, falei, Catarina, eu vou te falar, eu já conversei uma entrevista com o cara ali. Cara. Só conversando, velho. Você tá doido. Nosso amigo Fábio. Fabão. O Rasta. Fábio, Tamo aí. o Rasta ou Fábio Fofão? Ó, o povo me chama de fofo, né? Fofo aí. Negão, obrigado aí por ter aceitado vir cá conversar com a gente. Pô, tô felizão pra caramba. Você é um cara querido aí da galera e Obrigado. Não, nós estamos muito Eu que agradeço, a honra é minha. da hora e Legal tá aqui. vamos aproveitar aí pra falar do ganha-pão. Oxe, O Rasta Níquel. Credo. o Boa. Rasta Níquel. O Rasta Níquel. Salve, salve. Viu aí, ó, esse talento aqui no estúdio, quem deu foi Cat Cleaner. Cat Cleaner, Cat barril. Rapaz, Barril. Fiquei sabendo que tá vindo novidade aí da Cat Cleaner, viu? Tomei medo. Tá vindo um negócio aí. Não, já é bom, massa, hein? já é massa. Oportunidade pra geral. Show de bola, show de bola. Frates Pizzaria. Frates Pizzaria. Quer comer uma comida, uma pizza gostosa? Tá aqui em Auckland. Auckland aqui na Nova Zelândia, galera. A gente quer dizer, a Bom. a gente tá zoeira demais. A gente não falou, pra galera que tá vindo aí. Muito obrigado por estar assistindo a gente, dando essa oportunidade. Fica aí que você vai gostar um pouco. É dois caras meio... Vai se desculpando nós aí. Vai desculpando, nós fala bestagem mesmo. Nós estamos aqui pra isso. E hoje esse podcast é na Nova Zelândia. A galera que já conhece, né, que já sabe. Nós estamos na Nova Zelândia, especificamente em Auckland. E a gente fala da história de brasileiros que veio, como chegou aqui e conta aí os perrengues que passou. E é isso aí. É a apresentação do podcast. Toma uma, toma A gente demais. gosta de tomar uma cerveja demais. é hora. Mas hoje é hora. eu tô devagar porque amanhã eu vou trabalhar, então eu tô dando uma segurada. Eu tô devagar porque o meu Bruno Personal Trainer, De fato, o Bruno é brabo. Bruno é bravo, já tá me treinando pra dar uma emagrecidinha, ficar bonito. Já notou a diferença? Como Demais, eu tô demais, Tô bonitinho demais. demais. Galera, Depois passa o contato. galera Não, de vai Auckland, tá aí no... vai estar no fim. na a gente vai legenda deixar aí. na legenda, viu, galera? E passa aqui Contato. também, olha ele aí, ó, Olha ele aí, sacaninha aí, ó. O bicho Bruno bronca, Carvalho, viu? vou te falar, o Bruno BC é barril. Personal. É bom demais, Precisou, tá? entre em contato com ele, a gente vai deixar tudo aí na Rola um descrição. funcional dia de domingo, eu faltei na primeira aula já. Tomei uma pesada nesse podcast aqui, rapaz. E fui dormir umas 3 horas da manhã. Depois de amanhã estamos lá. Chupando a língua da cobra. E Tamo lá. nesse final de semana eu não vou beber não, que eu vou encostar nessa parada aí. Porra, bateu demais. Vai lá. E Frates Pizzaria a gente já falou, Cat Clean a gente já falou. E galera que quer botar seu nome aqui, vem cá, conversa com nós. Manda uma Conversa com mensagem nós, aí, manda a foto mensagem, aí. só manda a foto e a mensagem e fala, Que bota aí, o pau vai menino. pra quebrar passar. aí. Aí nós bota aqui pra Fazer passar. esse mexão por conta do rolamento aí, danada. Tudo nosso. Vocês trazem gente, a gente leva a gente até vocês, é isso aí. Isso aí, é questão de parceria. Tamo junto. Quer mandar beijo pra alguém? Quer mandar abraço? Quero mandar um abraço, vai sair depois, mas a gente tá gravando aqui dia 26 de agosto, no Brasa dia 25. Minha irmã fazendo aniversário aí, meu amor, você tá doido. Parabéns, Parabéns. parabéns. Não, aí parabéns. eu vivo por essa mulher aí, rapaz, você tá Sim, maluco? Parabéns. E aí, muito completando mais uma primavera aí. Pô, eu falei, Catarina Lima me deixou meio assim, né? Deu assim uns 2 anos, mais a menos do que eu tenho. Eu falei, porra, minha irmã é Nossa, 6 anos mano. mais velha que eu, velho. querido. 6 anos. Falei, elogio massa. Não, fala idade não, que ela não pode... Elogio massa. Mas não garra com nada, não. Tá novinha demais, nem parece. Tá batendo tudo. Te amo, Elisama, nega véia. Um abraço, feliz aniversário, muitos anos de vida, sucesso, saúde e paz. Tamo junto, um beijo. Parabéns aí Eu tô de pelos boa. 20 anos de Tá de Hoje é boa. todo dela. Eu também. Fabão, agora é Nós. com tu, nego. Obrigado. Vamos lá, e aí? Conta pra nós, negão, como é que tu veio parar nesse lugar, velho? Conta um pouquinho da tua história aí, abre o jogo pra nós. Vamos lá, né? Se A história da Nova Zelândia, assim, foi meio sem pensar. Como todo mundo, eu acho. Eu acho que a Nova Zelândia não tá no radar de todo mundo, né? Pelo menos não tava
há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E eu acho que a referência que o brasileiro tem é sempre os Estados Unidos, é sempre a Inglaterra, Os States, né? né? É sempre o Canadá. E acho que, como todo mundo, eu tinha essas referências, eram os países que eu queria ir conhecer, tal. E eu tinha, no Brasil eu tinha vizinho que era de descendência japonesa, tinha vizinho que era de descendência italiana, e eram as pessoas mais próximas que podiam me ajudar. De onde no Brasil você é? Bom, especificamente São Paulo, mas aqui o DNA é baiano. Porra, junto. tamo junto. Bem-vindo. Pelo menos ali da Bahia. pelo menos umas 4 gerações baianas, assim, de vô, bisavô, tataravô e vamos nessa. Que da hora, que legal. Então, Bem-vindo. Obrigado. Tem 2 nacionalidades aí. Agora 3. Agora 3. Mas se você for pensar, a Europa toda cabe no Brasil, né? Sim. A Então, Bahia é uns 5 países. Pra né? mim, eu sou um paulistano, um baiano, nascido em São Paulo. Pronto. Filho de imigrante. Filho de imigrante Filho de baiano. imigrante. Tá aí. A vaguinha garantida no céu. Né? E aí? Se Deus quiser, ainda volto pro Brasil e volto pra Bahia. Poxa, Show de bola. que legal. Esse é o sonho, né? Bom, acho que não tinha chance de eu ir pro Japão, né? Não tinha descendência nenhuma. Isso aí foi meio que uma frustração de sair do Brasil e não poder ir para um outro lugar. Eu sempre, desde, sei lá, que eu me conheço por gente, eu sempre pensava em conhecer outro lugar, né? Eu achava que o Brasil para mim era tipo a mesmice e eu queria ver o que era diferente. A gente assiste filme, a gente ouve falar de coisas de outros países e aquela época para mim tinha sempre um ou outro que viajava e falava, de onde você veio? Isso é hora, então? Bateu, tem que Aí, tomar. tá. Foi até sem querer, homem. Deixa eu só explicar pra galera aqui que isso aqui é ginger beer, não tem álcool. Muito bem, a minha também é 0 álcool. Acabou, você bebeu tudo? Aí, a minha tá tá no com pé. 60% de álcool. Daqui a pouco tá 0. Fendido, né? Tá 0. E aí, na época tinha muita informação de trabalho na Itália. E eu passei uma frustração, porque o cara falou assim, não, vai direto no consulado italiano. Explica a sua situação que você quer para a Itália para trabalhar e não sei o quê. E você vai conseguir, sei lá. O cara vai te dar uma informação. E fui lá, na Avenida Paulista, no consulado italiano. Cheguei lá na recepção. Falei, pô, queria falar com o cara aí, o cara que comanda todo mundo que vai, né, pra Itália. O agente de pra ver se ele imigração. me ajuda e tal. A mulher olhou assim, não sei o que você tá fazendo aqui, não é aqui o lugar. Eu falei, não, mas me falaram que eu tenho que vir aqui. E fui, o cara me aceitou. O cara não falou uma palavra em português comigo, eu não falava italiano, né? Mas o cara xingou o tempo todo. Katsu, o tempo todo. É foda. Xingou, mas... Não, porque eu acho que a recepção não deveria ter deixado eu passar pra falar. Ah, direto com o cara do entendi. consulado. Pô, a mulher deixou você passar, então, na real. É, E aí você entrou pra falar com o cara e o cara, porra, que você quer aqui? exato. Mas, Barriga, cara, né? Deve ter até anotado. Dá logo dando esse menino aí, manda lá pra Itália. Não É. vai entrar mais, não. Isso aqui não vai entrar mais, não. mas foi aquele negócio assim de você enfiar as caras, né? Porque você não tinha informação. Cuidado com esse cinto, tu vai me deixar bem. Olha aí. O braço tá passando beirando. Eu não tinha informação, né? E aí enfiava as caras lá e voltei e falei, pá, não vai acontecer, né? É muito difícil. Primeiro, não tem ninguém da minha família que tem conhecimento fora do Brasil, que conhece alguém, ou que alguém que viaje. E a maioria das pessoas que eu conhecia ou era descendente, ou tinha alguém fora do país que ajudava, né? E por aí foi. Até que eu arrumei um trabalho no aeroporto. Então eu estudei um pouco de logística e tal, e aí abri uma vaga no aeroporto para trabalhar com exportação.
E eu consegui esse trabalho. E um dos benefícios da empresa era 2 passagens internacionais de graça. Oh, que legal. Não dá um giro, dá um giro. Tá lá no aeroporto todo dia, velho. Eu tô trabalhando em frente ao aeroporto e eu vejo subir e descer uns 40 aviões no dia. Pô, tem que liberar pro cara viajar. Não é? Eu vou até dar uma pausazinha aqui no vídeo agora. Pra dar uns parabéns ali. O Nosso Sombra, eu tô vendo ali que alguém abandonou e largou na mão do Nosso Sombra. Dá aí uma tchau aí, Sombra. Aê! Sombra, Diegão! Não deixa Diegão passar cuidando aí do Sombra. Credo. Pô, sim, aí tu arrumou um emprego no aeroporto. Sim, trabalhava na Lanchile. Lanchile. O meu trabalho na Lanchile, que não pode ter o nome Lanchile no Brasil, tá? Ele tinha um outro nome, né? No Brasil, por questões de governo e um monte de coisa. Mas era uma empresa subsidiária da Lanchile. Sim. Então, os benefícios, as coisas, era a mesma coisa que era trabalhar pela Lanchile. E aí, como eu nunca tinha saído do Brasil, eu falei, eu preciso fazer uma experiência. Eu preciso saber como que é viajar para fora, ver como que é ser um estrangeiro, para depois eu dar a tacada certa, né? Eu não posso dar uma tacada errada. Já que tem as passagens de graça, vamos usar. Certo, visão demais. Mas aí, até então, eu não tinha um lugar específico que eu queria ir. Eu só quis usar a passagem, o primeiro benefício, para ver como é que era. E a primeira passagem foi para o Chile. Então foi pro Chile e num dos backpackers lá, entrava e saía gringo. Então pra mim aquele negócio foi assim, porra, um dia eu quero estar ali no meio conversando com aqueles caras. Tu falava inglês, nada espanhol? Portunhol. O cara joga, né? O cara O cara acha que fala. Não passa direto demais. Até porque quem viaja em backpacker, normalmente você tem umas pessoas ali que falam 2, 3 línguas, né? São gente que viaja. Então, assim, eu não passei muito apuro, porque ou tinha gente que falava português ou espanhol, né? Então, eu sempre tava ali tinha sempre alguém mediano para mim. Isso foi uma viagem de conhecimento. De conhecimento. Conhecimento. Tu queria mesmo fazer um passeio eu só ali. queria entender como que era passar de um país pro outro, a imigração. Que da hora, foi pro país ali pertinho ali da gente, o Chile, e lindo. Cara, o Chile, assim, foi pra mim por vários motivos, né? O pessoal é muito receptivo, curti bastante. E como eu tenho muito envolvimento com um grupo de hip hop no Brasil, eu fui lá e conheci o maior grupo de hip hop do Chile, que eu já curtia do Brasil, não sabia. Já conhecia. E sem querer, eu acabei no mesmo ônibus que os caras iam dar show. Que da hora, que o grupo chama Tiro de Graça, que é como se fosse o Rapa no Brasil. Poxa, que da hora, show. Vou procurar também. Tiro de Graça. Infelizmente o grupo já terminou. Mas tá de boa. Mas os caras são assim, para qualquer chileno que você falar conhece Tiro de Graça, o cara vai olhar para você e vai falar assim: como que você conhece? Como que você conhece? Onde você já ouviu? Porque é paixão dos caras. Trabalho com vários caras. Segunda-feira eu tô lá. E aí tu foi pro Chile, mas tu, assim... Sem bagagem nenhuma. Isso há quantos anos atrás? Provavelmente uns 15. Uns 15 anos atrás. Sem bagagem, sem nada. Só com a mochilinha de costas. Só a mochilinha de costas. Foi lá, deu um rolezão. Conheceu aquela parte lá, Machu Picchu. Não. Na verdade, eu fui só pra cidade de Santiago. Sim. E aos arredores, né? Vinha Del Mar, Valparaíso, que é as partes da cidade, assim, em volta. Sim, as praias ali, né? Na verdade, eu nem fiquei, assim, umas férias longas descobrindo as coisas. Eu fui especificamente pra ir lá, pra sentir o que era sair de um aeroporto pra outro. Descobrir, sim. Só isso. E nesse backpacker eu conheci um cara, o cara tava falando inglês com outras pessoas e tal, mas o sotaque dele era brasileiro. Sim. E eu meio que chamei a atenção dele, achando que ele era brasileiro, né? Ele não tinha nenhuma fisionomia de brasileiro. Mas o sotaque, eu falava assim, esse cara parece que é disso. Então eu chamei a atenção dele. Aí ele me viu, assim, veio na minha direção e veio falando espanhol. Aí eu falei assim,
eu não hablo espanhol. Oh, falou demais. Aí ele... Ah, você é do Brasil, pô? Aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, porra, não, eu sou do Brasil e tal. E ele calhou que ele era de São Paulo. Aí, conversando, né? Eu falei, pô, legal que você, né, conversa com um monte de gente, fala espanhol, fala inglês e tal. E, porra, um dia eu queria fazer isso aí. Eu tenho muita vontade de aprender outra língua. Aí ele falou, você já pensou em sair do Brasil e ir para outro lugar? Eu falei, já pensei, mas Estados Unidos é um pouco difícil, né? Canadá também, e eu não quero dar um tiro errado. Eu quero ir para um lugar e ficar por um bom tempo. Eu tenho uns objetivos e eu acho que para esses objetivos acontecer, eu tenho que dar a tacada certa. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, você já pensou em ir na Nova Zelândia? Aí eu tive que voltar, o meu cérebro voltou assim na época da geografia, né? E começou a fazer o link. Assim, pô, Nova Zelândia, próximo da Austrália, ilha, né? Povo indígena maori, colônia inglesa, os caras falam inglês. Entendeu? Saiu Aí ligando. eu falei, precisava falar. Pô, mas Nunca tinha pensado. Na tua época de escola, tu tinha ouvido falar tudo isso aí? Na verdade, eu era muito curioso. Ah, sim. Né? Eu sempre gostei de países. Sempre gostei de países. Tanto que quando eu era pequeno, eu tinha um dicionário em casa. Que é o dicionário que meu pai tinha, dessa grossura, assim. O Auréliozão, velho. Exatamente, o Velho Aurélio. Aurelião. Velho Aurelião. E no meio de cada palavra, tipo assim, tinha a parte da letra A, todo o vocabulário do A, e entre o A e o B sempre tinha algumas figuras. E nessas figuras dentro desses lugares tinha bandeiras de países, né? E a informação de cada país. Então eu decorei vários países, assim. Leu Aurélio de boa. Aurélio me lembrou lá no Canadá. Um abraço aí pra galera do Aurélio no Canadá. Aurélio no Canadá. E agora mudou o nome, agora é... Marra Podcast. Sim. E Traz que eu levo. Traz que eu levo podcast. É um podcast lá dos caras do Canadá. Os caras são gente boa pra caramba. Um abraço aí. Canadá atrás que eu levo. Positivo. Aurélio. Aurelião. Voltando aí, Aurélio, você leu Aurélio. Isso aí. Salvava demais. E aí eu fui fazendo esse link. E aí eu falei, pô, legal, é verdade. Os caras falam inglês lá, mas... E aí eu falei pra ele, não conheço nada, não sei de nada, né? Como que eu vou pra lá? Como que é o visto? Como é que é as coisas? Ele riu assim, ele falou, é muito fácil. Aí ele falou, né? Comparado com os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que é o que você quer fazer, a Nova Zelândia é muito suave. Aí eu vou pra Nova Zelândia desde 2000. Só que ele nunca veio pra ficar, ele vinha pra passar a temporada. Sim. Então ele aplicava um visto, ficava aqui um tempo, voltava pro Brasil, gastava todo o dinheiro, voltava de novo, fazia Trabalhava. Entendeu? Trabalhava um tempo, voltava pro Brasil. Mesma coisa, ele ficou fazendo isso aí até muitos anos. E, cara, foi muito engraçado. O nome dele é Ronaldo. E a gente se viu no Chile por uma semana. A gente tava no mesmo backpacker, fizemos rolê, curtimos várias festas. E eu vim pro Brasil e fiquei assim, com aquilo na cabeça. Eu não conversei mais com ele, trocamos um e-mail. Aí, um dos detalhes desse benefício que eu tinha da empresa é que eu poderia levar acompanhante. Sim. Entendeu? Era uma viagem. Uma viagem. Duas viagens, na real. Você tinha internacional e ainda com acompanhante. Exato. Podia levar um acompanhante. Tem emprego lá pra nós, não? Lá o Chile, gente. Agora, quando vai abrir tudo, eu acho que sim, cara. Eu tenho 4 acompanhantes pra levar. Vai que as passagens estão caras, né? Então, ter um benefício desse é como se você estivesse, né, ganhando uma parte do salário. Aí o que aconteceu? Ele Você ficou uma semana lá com ele no Chile? Sim, aí eu voltei pro Brasil. Ele voltou pro Brasil para visitar a família.
E não falei mais com ele. Só trocamos e-mail. Aí um belo dia me passou na cabeça assim pra, sei lá, tipo meio que jogar pra ele assim, ó. Falei assim, cara, eu tô fazendo faculdade e eu termino no final do ano. Eu vou fazer uma proposta indecente pra você. Se eu te pagar, se eu te levar numa passagem de voo sem você pagar, você me dá uma força na Nova Zelândia? Só pra chegar lá, falar assim, ó, você precisa alugar isso aqui, você precisa morar ali. Eu também tô e à ali que você disposição. arruma- Quem quiser me dar uma passagem aí, vem em mim. A gente faz de graça, velho. Isso Você aí. tá doido. Nossa, isso aí Na mas semana de dormir. Pô, mas que comida. proposta massa. Foi. Porra. Mas foi como se fosse uma jogada de cartas sem o Coringa. Sim, Porque eu não conhecia o cara. sim. Entendeu? O cara poderia, tipo, só usar a passagem e, sei lá, chegando aqui ele falou, negão, se vira. Foda-se. Já entra primeiro, foda-se. Exato. Só que calhou dele não poder vir para Nova Zelândia. Esse benefício foi meio que uma ajuda para ele também. Entendeu? Então, quando a gente veio para Nova Zelândia, a gente veio com o benefício da minha empresa. Se ele viesse por conta própria, a imigração não deixava ele entrar. Ah. Show de bola. Eu não sabia disso, mas depois de chegar aqui, conversando com ele me explicou. Ah, Ele falou, sim. eu não tô te ajudando. A gente tá se ajudando. Porque eu não ia poder vir pra Nova Zelândia também. Entendeu? Então foi tipo assim, ó, aquela coisa do destino. Devia estar no prazo de ter que ficar no prazo esperando ainda e É. já veio antes. Talvez porque É. tem um tempo, né? Você tem que ficar fora. Resumindo, do Chile pra data de vir pro Brasil, eu só vi ele no Chile e 6 nada. meses depois no aeroporto. Show Pô, de isso bola. durou 6 meses. 6 meses. Foi quando eu terminei a faculdade Você fez faculdade de quê? de comércio exterior. Comércio exterior, É. pô. Você tá ali no aeroporto, Sim. Já foi minha intenção, né? uma coisa leva a outra. Sim. Na verdade, eu queria fazer informações, administração de informações, mas o curso não calhou na época, e aí tinha comércio exterior. E comércio exterior tinha, né? Inglês, espanhol, esse monte de coisa. E na minha cabeça era a forma com que eu podia usar, né, em outro país. Sim. Hoje em dia, né, eu acredito que as pessoas têm que pensar o que você estudar não possa ser usado somente no país onde você reside. Sim, que possa ser usado em vários Como lugares. eu fazia direito no Brasil. Direito é Viu? um curso que você só trabalha no Brasil. Somente no Brasil. Malmente você consegue trabalhar em Portugal, se eu não me engano. Exato. Porque cada lei do país, seu né? lugar, né? Isso. Então, se você vem aqui na Nova Zelândia, você praticamente tem que começar do começo Sim. e fazer. Mas muita coisa. isso é bom você dar um toque, a galera aí precisa saber, né? Esses toques assim ficar importante ligado, pra né? caramba. É, A galera jovem que tá tentando escolher um curso, começa a Exato. focar nisso, que um curso que não seja só Brasil, né? Exato. Você possa Exatamente. expandir. Como eu nunca pensei só no Brasil, Sim. eu sempre pensei em fazer assim, pô, eu preciso fazer uma coisa que, quem sabe um dia eu for Sim. para um outro país, eu posso usar o mesmo trabalho Você lá. sempre quis ser um cara do mundo. É, Digamos praticamente, assim, um cara rodado. Um cara rodado. Eu sempre quis ficar, E fui. Aí eu fiz comércio exterior. E aí a gente acabou ajudando, na verdade a gente acabou ajudando um ao outro. E quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu fiz o trajeto que normalmente os brasileiros não fazem, né? Normalmente o pessoal vem para Auckland, resolvem a vida aqui e vão... E migra vão descobrir qual parte da Nova Zelândia é melhor. Eu vim para uma cidadezinha chamada Cromwell. Cromwell. Não é? Conhece? Já Não ouviu conheço falar? não, nunca ouvi falar.
Não sei nem de que lado é. Não estão perdendo nada. Obrigado pela dica. É melhor do que indicar um lugar top, é indicar um lugar que você não deve ir. Pode botar fé. Mas, porém, foi aonde eu aprendi o inglês. Sim. Porque, assim... Pouco turista, contato nenhum com brasileiro. Turista, não tinha pouco contato com brasileiros. Assim, tinha gente que viajava, né, que passava pela cidade, ficava na cidade, porque, na verdade, é uma cidade que tem muito fazenda de uva. E eu trabalhei, foi o meu primeiro trabalho. Entendeu? Então, trabalhei na fazenda de uva, então sempre trabalhando você via uma voz aqui ou ali, era brasileiro, mas era só isso, cara. E depois, quando você voltava pra casa, era todo mundo kiwi. Tá ligado? E foi, assim... Kiwi ainda de interior. Horrível. Tanto que pra mim, aprender inglês demorou 1 ano e meio. Pra mim, assim, assimilar. Aquele interior mesmo que a galera tá passando na rua de manhã, ele dá good morning, assim, morning. Na Nova Zelândia é diferente. Hawaii. É. Mano, é o Hawaii. Você não sabe a frustração do cara. Estudar The Books on the Table no Brasil. Sim. E a primeira coisa que você aprende é Good morning. Good morning. How are you? E aí, foda. você tem a sua primeira chance de usar a frase com um sorriso que só o brasileiro tem, né? Sim. Então você vê o cara e fala assim, Good morning, how are you? E o cara olha pra você e fala, How's it going, Mike? How are ya? Entendi nada. How's going, man? Desse jeito. Então foi um processo, assim, muito difícil, porque o pessoal do interior, primeiro, além de não ser um inglês correto, é um inglês que os caras lidam entre eles, né? Eles têm gíria, Sim. tem palavras quebradas, tem meias palavras, que aí você não entende. Então você tem que estar no cotidiano do pessoal para você se levar, né, cara? Então foi muito complicado. E esse foi os meus primeiros anos na Nova Zelândia. Tu chegou aqui na Nova Zelândia, naquela época, tu chegou como turista. Sim. Chegou, turista. não sei se naquela, como era essa coisa Pedi de as visto. contas do trabalho daqui. Daqui. Eu vim de férias. É. Eu vim de férias, usei o benefício, vim de férias. E 15 dias depois eu liguei pra empresa e falei, me desculpem, mas eu não vou voltar. como que tu soube dessa cidade? Esse cara que tu... No caso foi o Ronaldo que Te levou, né? me levou, ele falou, aqui vai ser o E aí lugar. ficou lá quanto tempo? Não saiu, não veio pra Auckland? Como é que foi? Cara, eu só vim pra Auckland, assim, de cidade mesmo, pra conhecer, pra ver, depois de uns 6, 7 anos. E aí você ficou Sempre esse tempo lá. todo Sempre lá? no sul. Sempre no sempre no sul. É. Mas não Então, só nessa cidade. porque Cromwell sei lá, uns 40 quilômetros de Queenstown. Sim. Tá de boa sim. demais. E lá também é uma cidade de estação. Exato. Quando tem a estação da colheita, tem trabalho. Quando não tem, a galera lá... É pastar. Só tá fora. Só vai lá, galera. Então, eu praticamente aqui, comparado com os brasileiros que tem hoje, eu acho que eu sou um dos poucos que tive todos os vistos. Todos. Seasonal work, work visa, work não sei o que os caras inventaram lá, eu aplicava e pegava, e era muito pouco, né? Muito pouco tempo. Até não tinha mais o que fazer em Cromwell, aí eu arrumei um trabalho em Wanaka. Sim, Wanaka. Mas Já eu fui é forçado melhor, a ir eu fui forçada a ir para Wanaka. Eu não tinha mais o dinheiro para pagar aluguel em Cromwell, não tinha mais trabalho, já acabou a season da colheita. A colheita. E aí eu olhei pro cara assim, ele olhou para mim e falou assim, cara, você precisa dar um jeito aí, cara. Aluguel semana que vem. A casa caiu. Aí eu já tinha perdido a passagem de volta, né? Eu já tinha passado o tempo.
Eu paguei a semana, mas não tinha mais nada. Não tinha mais o de comprar, de comer, e não tinha mais o da semana para pagar. Sim. Zero, Quebrado, finito, quebrado. acabou. O que o negão faz? Cara, inventa, né? Foge. Sai correndo. Inventa. Mas quem tem Deus, né, Sim, sabe o que faz. sim. Então, o que aconteceu? Passando, a gente tinha um jornal que entregava na semana e calhou do jornal tá virado numa página aonde falava de uma padaria que os caras queriam aumentar a produção. O Ronaldo leu e falou, cara, vai lá que provavelmente você vai conseguir essa vaga que os caras estão pensando em aumentar a produção. Se oferece. Aí eu falei, cara, mas eu não sei falar inglês, como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou falar alguma coisa? Como é que eu vou fazer? Mas vou, né? Sem esperar, mas vou. Cara duro, homem. É. Oxe, vai demais. Vai demais da conta. Então, ó, são outros 40 quilômetros de Cromer para Wanaka. E aí tem um ônibus que sai, um ônibus, eu acho que ele só anda 2 vezes ao dia. Ele vai fica lá, passa um tempo e volta para Cromer. Então eu peguei esse ônibus e fui. Cheguei lá nessa padaria. E na viagem toda eu fui treinando as frases que eu ia falar pro cara. O cara falou blá, 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 blá. E a única coisa que eu entendi foi how's your English? E a única coisa que eu falei pra ele, que é uma coisa que eu tinha escrito, better than before. O que quer dizer? Melhor que antes. Melhor que antes. Meteu demais. Meteu. Louco. O cara achou que você entendeu tudo. Só que e aí o cara saiu. Ele falou, ok, see you. E o cara saiu. Eu fiquei pelo menos uns 15 minutos no mesmo lugar, achando que ele ia voltar e o cara não voltou. Sim. Porque eu não entendi nada, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, pai, acho que não rolou. E vim embora pra Cromwell. E aí o brother lá, né, todo apavorado, né? E aí, cara, o que aconteceu? Como é que foi lá? Eu falei, não sei, o cara falou um monte de coisa, eu não entendi, velho. Eu não sei, pá. Acho que não vai rolar. Já era. Tipo, ali tinha acabado o sonho. Pra mim, eu larguei tudo e falei, agora eu não sei o que vai acontecer. Mas não deixou nem contato com o cara, nem nada? Não, eu tinha o currículo. Tinha deixado sim, lá tinha as deixado, coisas e sim, o cara sim. fez a entrevista comigo na hora ali. Sim, sim. E aí ele falou, mas eu não entendi nada. E a única coisa que eu prestei atenção, que eu consegui assimilar, o cara falou, how's your English? E eu falei, better than before, melhor que antes. E o cara, ok. E o cara saiu. See you. Ok, isso era uma sexta. Passou sábado. Domingo, 5 horas da tarde, meu telefone toca. O telefone toca. Blá, 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 7. Tomorrow 7. Foi. O cara vai demais. Eu não entendi porra nenhuma. Eu não entendi. O cara falou pelo telefone, eu não entendi. O Ronaldo prestando atenção, o cara tava na cozinha e falou, quero o cara lá do inglês. Eu falei, ligou o cara aqui, falou inglês comigo, não sei, velho. A única coisa que o cara falou é 7, não sei o que, 7. Aí ele todo apavorado, gritando, ele falou, rapaz, eu trabalho, você vai lá amanhã, 7 horas. Cara, deu demais. Eu apareci lá, 7 horas da manhã, plantei lá na frente, lá o cara já olhou pra mim, pegou o uniforme, taca aí, toma, e começa a trabalhar e é assim. Fazer o quê? Fazer o quê? E foi, cara. Começou a fazer pão. Comecei a fazer pão. Na verdade era uma indústria era uma bakery, era uma padaria. Só que eles faziam pie. Fazia pão.
mas o forte deles era pai e distribuía para outras padarias. Sim. Então era como se fosse uma fábrica de pai, mas também era uma Você gosta de padaria. pai, velho? Cara, steak and cheese, É massa. mano. É. Tá ligado? É a única que eu como, assim. Bacon e egg é massa também. É. Eu já Sequinha. provei todas que eu fazia, né? Sim. Mas, Eu não curto muito, não. Eu gosto da empada. Ela pai É. boa demais. mas não é, assim, não é minha Mas é favorita. comida Mas se daqui, tiver né? que É daqui, comer, né? a comida dos caras aqui. É, comida dos kiwi. Cara, E aí mas nessa época aí que tu tava lá, assim, essa parada, assim, de visto, como eram essas coisas, assim, de imigração? Tipo, Então. o cara só botava tu pra trabalhar e da sexta-feira te pagava. Eu não tive, nesse caso, a gente aplicou pro working permit, work permit, que é Sim, o visto de trabalho, que dava 1 ano, né? E sim. depois de 1 ano você tinha que aplicar de novo. E aí o cara aplicou pra mim, beleza. Naquela época não era tão Burocrático. difícil. É como eu disse, se o cara precisa do trabalhador e ele for atrás da imigração, a imigração ajudava antigamente. Ah, sim, entendi. Cara, você precisa fazer isso, ele tem um visto. Ou então, eu como empregado, eu ia na imigração, trazia toda a informação, o cara só assinava. Ah, entendi. Entendeu? Então, antigamente era assim. Então, foi o que eu fiz. Eu fui atrás da informação, correr, eu falei, você só precisa assinar aqui. E aí o cara, na verdade, esse cara que me contratou era o meu supervisor. O chefão mesmo era um outro cara que ia na empresa lá, não olhava na cara de ninguém. E aí o supervisor que resolvia tudo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano nessa empresa. E aí, quando era para renovar meu visto, o cara também tinha que renovar o meu contrato de trabalho. Só que ele não falou nada para mim. E o cara falou, a gente não vai renovar seu contrato. Eu falei, mas você não pode falar isso pra mim agora? Pelo menos me dá o visto, né? Eu arrumo outra coisa. Aí o cara, não sei, eu vou pensar que não sei o quê, e acho que a gente não vai precisar desse tanto de gente na empresa. Eu não posso te garantir. Então o que acontece? O cara tinha medo de dar o visto e ter que garantir as horas pra mim. Sim. Entendeu? Só que como que você negocia isso se você não tem a base de inglês? Né? Então você só tá ali, here, sign. Tá ligado? Cara, not my thing. E o cara cortou minha ideia ali. Eu pedi pro supervisor, ajuda, dá uma força e tal, que não sei o quê, mas ele não podia fazer muita coisa. O que aconteceu? 2 semanas depois, o chefão foi para os Estados Unidos e não deixou ninguém responsável para assinar. Então... Já era. Eu até arrumei outro trabalho no New World em Wanaka, mas porque eu estava atrelado a esse trabalho, a essa empresa, não podia trocar de trabalho. Quando eu fui na imigração, a única coisa que o cara da imigração falou, você tem que ir embora. Não tem mal o que você fazer. Sim. Não tinha de meio termo. E aí, cara, ali realmente o sonho acabou. Ali não tinha mal o que fazer. 1 ano depois. 1 ano depois. Vai 1 ano e meio, né? Cromwell. Sim. Wanaka, e aí acabou. Eu li, na época eu tinha lido na imigração que o overstay pode ficar 6 meses. Entre aspas, né? E você tem que se apresentar no aeroporto e ir embora. E aí você não recebe a penalidade de não poder voltar por mais uns 5 anos e tal, né? Cara, eu fiquei até o último dia dos 6 meses. Até o último dia dos 6 meses. E aí o que aconteceu? Usou o tempo que pôde. Eu usei o tempo que pôde. Nessa época eu tava num relacionamento com uma Kiwi, já tinha mais de 6 meses. Foi aí que o inglês deu uma melhorada, né, meu? Mas não teve muito o que fazer, tive que voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Mas voltei assim com... Sabe quando você não
não conquista seu objetivo, tá ligado? Você volta assim com a cara baixa, com a expectativa baixa, todo mundo querendo saber, e aí como é que é lá, como é que foi? E eu, cara, Tristão. estimativa lá embaixo. Porque eu sabia que eu não tinha feito o objetivo que eu queria fazer, tá ligado? Sim. Aí, cara, mas minha vida voltou assim, normal. Como se eu não tivesse saído do Brasil. Voltei não para a mesma empresa, mas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Um mês depois eu já tava Rapidão. fazendo o que eu tava fazendo. Não tava ganhando mal, tava de boa. Podia continuar com a minha vida do jeito que tava. A Kiwi me liga e falou: o que você precisa para voltar? Apaixonado. Já foi. Garrou aqui. Dá-lhe vistão pra ele. Deixa o pau quebrar. Casa comigo. Bora Te casar dou de casa, longe comida e mesmo, roupa bora lavada. casar de longe mesmo. Vou lhe buscar. Mandou a Kombi lá te pegar. O negão olhou e falou assim: não faz assim. Eita! Faceiro. Se oferecesse menos, a casa caía. Já oferece um trem desse. Na verdade, eu tinha falado pra ela. Eu falei assim, antes, quando eu tava aqui, antes de ter ido pro Brasil, eu falei, pô, eu acho que só casando, né, meu? E casar, não sei se eu tô na pegada, não. Eu acho que eu vou acabar indo pro Brasil e a gente vê o que acontece. E aí fomos e ficamos nesse relacionamento à distância. E Naquela época era o quê? E-mail? basicamente. Basicamente. Basicamente A gente teve pelo menos em curto tempo de relacionamento à distância, assim, pelo menos uns 500 e-mails. Eu sei porque eu tive que mandar todos esses e-mails para a imigração. Pra imigração, sim, pra provar. Provar que tava junto. E a gente conversou todos os dias. Poxa. Todos os dias. Nem que fosse para falar, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi? E acabou ali. Tá Como ligado? foi a seu gente dia? falar todo santo dia. E nesse meio tempo, como eu trabalhava na companhia aérea, tinha o benefício de usar uma viagem internacional. Esse trampo é massa. É. Era essa tu tá me instigando. Tá me instigando. A lanchinha. Tá me derrubando esse trem. Trabalhei Isso é anual ou como trabalhei é? pra... É desempenho. Não, eu trabalhei pra Air France, né? E aí a irmã da Kiwi que eu tava morava na Itália. Ela tava passando um período na Itália. E essa minha partner, a Kiwi, parceira que tava comigo, ela queria ir visitar a irmã dela. Aí eu falei, então você vai e visita. Eu pego uma passagem e vou pra França. A gente se encontra lá e vamos ficar um tempinho ali. E ficamos um tempinho pra marcar esse relacionamento que a gente continuava junto e tal, né? Que, porra, ela me ajudou pra caramba. Não tem, né? Assim, muita coisa. A gente se curtia, tá ligado? Ela curtia meu jeito, eu curtia o jeito dela. Era tipo assim, dois adolescentes. A gente tava curtindo tudo. E aí eu voltei pro Brasil, ela voltou pra Nova Zelândia e a gente continuou. E cara, a gente aplicou pra partner na imigração do Brasil. O consulado da Nova Zelândia do Brasil tinha acabado e tinha ido pra Washington, nos Estados Unidos. Então, eu não podia mais mandar documento pra São Paulo, Sim. que era ali. Depois mudou pra Brasília. E de Brasília mudou para os Estados Unidos. Hoje eu não sei como é que tá. Então demorou 10 meses para os caras analisar. Os caras analisaram e os caras não deram a resposta. Os caras me seguraram 10 meses no Brasil. 10 meses. É. E tua vida continuou lá e a vida dela. Cara, você tem que dar seus pulos, né? Sim. Eu não morava mais na casa dos meus pais, né? Por conta disso, de que eu saí de casa e fui para outro país. E aí eu voltei sem dinheiro, voltei sem nada, né? Sem ter conquistado nada, porque a primeira coisa que
a sua Nossa, família eu tá fui esperando lá. é que você chega É. e fala assim, já vai vir pra comprar casa, carro, né? Sim. Fez a vida, não, tá Engraçado ferrado. que a galera no Brasil pensa assim, né? Sai do Ferrado. país, a galera sai do país, acha que é Ferrado. rica e pessoa é rica. Ó, Eu tô aqui só pra gastar, mano. cara, ó, eu vou explicar. Eu nunca quis vir pra Nova Zelândia pra ganhar dinheiro. Nunca foi minha prioridade. Pira, né? Não, você queria ter experiência, você falou desde o começo, você queria eu queria ter conhecer, ter experiência, outra queria experiência. Contato com as pessoas, queria falar inglês Aprender correto, uma nova língua, assim. queria falar inglês correto, eu queria falar assim de frente pra frente com outras pessoas. Era isso que eu queria. E não ter barreira, entendeu? Porque uma das dificuldades de muita gente aqui é a pessoa não saber falar com o outro. Sim, é o se comunicar. E aí é onde tem o racismo, Sim, aí é onde tem o não gosta de mim. concordo demais com o que você falou. Você não sabe Concordo conversar, demais. você não sabe manter um assunto, o foda, cara. é foda. Não, o cara não te dá atenção, Acabou. nem ninguém vai dar atenção pro cara que não sabe falar. Acabou. É, Entendeu? verdade. Então, se você saber aonde começa o problema e você consegue conversar. Eu cara. passei por uma situação mais ou menos igual essa aí que você tá falando, e eu entendo o que você tá falando, porque um dia eu parei numa rua, ali em Ponsonby, e uma senhorinha parou do meu lado e falou bem assim, aí, tira o seu carro daí porque eu vou estacionar o meu. Só que aí eu falei assim, poxa, ela deve estar brincando, né? Eu ri, né? Ela falou bem assim, você não ouviu? Não, tira o seu carro que eu quero estacionar o meu. Aí eu falei, mas aqui é a rua, que é pública, que é parque, não tem dono. Ela, não, é porque essa casa é do meu amigo. E eu vou parar e eu vou pra casa dele. Aí eu falei, tem uma vaga na frente, assim, era só ela fazer a volta e atravessar. Ela, não, eu quero parar aqui, porque isso aqui é o meu país. Aí eu falei bem assim, não, mas isso aqui também é o meu país. Ela, não é seu país não, nem o inglês você fala direito. Aí eu falei bem assim, bom, isso aqui é o meu país e se você, a senhora, me desculpe eu lhe falar, mas se a senhora abrir a boca, novamente eu vou ligar pra polícia agora. Ela olhou assim pra mim, fechou o vidro e saiu, cara. Claro. Saiu na hora, ela não falou mais nada. Falei, tá vendo? Se a pessoa não sabe se comunicar, ela não sabe falar, ela ia tratar mal a pessoa, ia... Você precisa usar os seus argumentos contra a pessoa que tá querendo dominar você. E se você não consegue falar... Vai no braço, não pode. Vai no braço, não pode. Você vai ter que, infelizmente, aceitar, baixar a cabeça e salta dizer fora. que sofreu preconceito, Exato. que as Ah, pessoas não entendi, gostam de tá você. É. E aí foi... Essa foi a trajetória de voltar pra Nova Zelândia. Voltei como partner em Wanaka. Depois de 10 meses, Depois de 10 meses no Brasil. Curti pra caramba. O Brasil é bom. imagina. Acho que passei os piores 10 meses da minha vida. Os piores. Curtindo. Ao mesmo tempo, os melhores. Não, eu falo porque, tipo assim, como eu não tinha voltado pra casa da minha mãe, pra casa do meu pai, esses 10 meses, acredite ou não, eu morei num estúdio de tatuagem. E dormi 10 meses numa maca de tatuagem. Bateu. Aprendeu a riscar? Eu faço desenho, né? Sim. Eu faço uns desenhos e esses desenhos eu meio que queria aprender a fazer os riscos, mas eu perdi o gosto de ver de todo tipo de gente que entrava. Sim. Eu perdi o gosto porque, tipo, pra mim virou banal. Sim. Você entendeu? Sim. Uma coisa é uma cultura, uma coisa é uma coisa que você entende e uma coisa é a banalização. Entendi. Então, eu, tipo assim... então eu tava no estúdio e tal. Cara, eu não tenho nada contra. Eu acho que quem gosta tem que fazer. Eu até curto ver umas pessoas de tatuagem. Cara, eu não tenho nada contra. Foi um negócio pessoal, uma coisa assim que eu curto arte, eu curto fazer e queria fazer numa coisa que eu curto. Pra mim, naquele momento, acabou a curtição. Então,
Acabou. Mas, cara, eu curti todo mundo, tá ligado? Conheci gente formidável, assim, gente muito inteligente, tá ligado? Nesse estúdio de tatuagem, conversei com galera, assim, que eu nunca imaginava ver, assim, na vida, tá ligado? Me ensinou muita coisa. Foi o lugar que eu mais passei, né, assim, vamos dizer... Foi quase uma vida de mendigo, né? Eu dormi na maca. Trocava os desenhos por hospedagem. Praticamente quase um negócio assim. Eu continuava trabalhando no aeroporto, Sim. mas voltava e dormia no estúdio. Pra você ter uma ideia, no final de semana, tipo um sábado... Era foda. Não, eu tinha que acordar pra abrir pros clientes entrar. Eu limpava o lugar, tudo, e arrumava a maca. Que eu tava dormindo pro pessoal ser Dobrava atendido. o lençol, guardava ali pra ninguém ver, já foi. E quando voltava do trabalho, às vezes o cara tava tatuando lá Tinha até que esperar. 10, 11 horas da noite, meia-noite. Tinha que esperar. Dormia na cadeira. esperar, Fudeu. Ficava lá sentado, trocando ideia. Até dava 1h da manhã, o cara terminei a tatu. E eu assim, morrendo de sono. Beleza, mas... Que louco, velho. Punk. Voltou pra punk. Nova Zelândia. E aí voltei pra Nova Zelândia. Já voltou meio que casado, já. Meio que casado. Voltei em Wanaka ainda, né? Pra aqueles que nunca morou em Wanaka, é legal passear. É, né? Mas na minha época, era uma cidade de 2 ruas. Com algumas casas em volta. Só tinha aquele centrinho, é só aquilo, mais nada. Mas também foi uma escola pra mim. Porque tem 2 montanhas de esqui. Sim. O Cardrona e o Triple Cone, que fica em volta. Então, em alta temporada, vem gente do mundo inteiro. Ferve aquilo bomba, né? ali. A minha escola de inglês foi num bar, às 5 horas da tarde, onde todo mundo descia. E aí eu sentava numa mesa, não falava nada. Mas na mesa, tinha todas as nacionalidades que você podia imaginar. E todo Sim. mundo falando inglês. Um fato interessante é que eu tava sentado, eu já tinha mais de 1 ano e meio, né? Eu tava meio que entendendo inglês já, né? Trocava algumas frases e tal, entendia o pessoal falando e tal. E aí tinha 2 caras do meu lado, né? E um outro cara aqui, e aí era um círculo grandão, assim, com várias outras pessoas. E 2 caras do meu lado aqui começaram a conversar. E todo mundo parou pra prestar atenção, como se os caras estivessem falando uma história louca, assim, tá ligado? E todo mundo... E tinha um americano do meu lado. Esses 2 caras que estavam do meu outro lado direito, um era escocês e um outro era irlandês. Os caras falaram por 10 minutos. Ninguém da mesa entendeu. Não, é difícil demais ser louco. Ninguém. Ninguém! Não, O americano chegou pra mim assim e falou: o que eles estão falando? Aí eu olhei assim e falei: você fala inglês? Que devia saber. Então, cara, não é só aprender. Não é só aprender. Sotaque carregado, Não é só sotaque. aprender o inglês. Tem o dialeto, você tem um sotaque e tem as formas regionais que cada um fala. É exatamente igual no Brasil, só que a gente tá tão acostumado um com o território do outro. Vamos dizer que, sei lá, uma grande porcentagem em São Paulo é do povo nordestino. Sim, Então, o paulista, quando escuta um baiano conversando, ele entende. sim. Porque a movimentação de nordestino ali é grande. Entendeu? O Rio Grande do Sul vai pro Mato Grosso, uma grande porcentagem de gaúcho vai lá pra madeireira pegar madeira no Mato Grosso. Então, os caras meio que se entendem. Na Europa, em outros países assim, é meio diferente. O americano... Entendi. Você não falar numa forma em inglês com o cara, ele não te dá nem atenção. Então ele não sabe o que você tá falando. E algumas palavras troca, né? Acho que tem o... a gente chama pavement, onde a gente anda, que é a calçada. Sim. Os Estados Unidos, os caras chamam walkside, ou sidewalk, um negócio assim. Então, se eu estiver conversando com você e falar pavement, alguma coisa, e o cara vai falar assim, você tá falando do quê?
Sim, tem várias coisas que trocam. You know? A gente chama de ute, eles chamam de truck, que é a A caminhonete. caminhonetinha é Yuke, né? É, Eles chamam de Yuke. então tem essas coisas. E aí? Roubaram o nosso lanchinho, velho. Não, olha aí. Cara, tem que passar fome nesse lugar também. Pô, nem parece casa de baiano. Pô, não é? Faltou a carajé, Faltou um caruzu. tudo, velho. Pelo menos quando eu ia na Bahia, não tinha preocupação com comida, não Uma tinha fatal. dinheiro. Rapaz, a gente tem que começar a ver esse negócio que ali tá propaganda enganosa no bairro. Tá ali Mocotó. Exatamente, ó. Mocotó, Vou ver daqui, vou ver daqui, ó. Vou dar- A primeira coisa que eu olhei, que eu achei que ia ter na mesa. Fígado acebolado. Putz, velho. Sarapatel. Pô, aí. Rabada. Mocotó. Vai ter que abrir Tá o bar. Rapaz, propaganda enganosa, tá propaganda rapaz. enganosa no bar. Não ia sobrar uma mulher nessa rua aqui se eu tivesse comido mocotó. É forte. Mocotó ferve. É forte. Tu ficou lá em Wanaka, nesse período que tu falou aí que aprendeu inglês mais no bar, essa coisa Sim. toda aí, tu continuou com a mulher que te deu parte, né? Namorando e Não, tal. A gente ficou um tempão. Ficamos, acho que com tudo o tempo, assim, do tempo que eu fiquei aqui e que eu voltei pro Brasil e que eu voltei pra ficar, a gente ficou pelo menos uns 4 anos. Uns 4 anos. É. Veio do Brasil já foi 4 O que, anos. o que acontece é o seguinte, o Wanaka é pequeno e, e é monótono. Eu sou de São Paulo, cara. Então, tipo assim, é cidade grande, Correria, né? Rapidez, correria e um monte de coisa acontecendo. trânsito. Você vai pra Wanaka, você envelhece uns 30 anos. Dorme até 8 horas da noite. Não, porque as coisas é uma cidadezinha pequena, o povo é devagar, o pensamento é devagar, Bar, as coisas... tem bar pra tomar. Sim. Não, mas o que não pode faltar aqui nessa Nova Zelândia é bar. É bar. Que os caras são movidos a álcool. É verdade. Demais, você tá doido. O povo perde a linha. É. Então, o que aconteceu? Ela tinha 2 gerações da família dela lá. 2 gerações da família, assim. Eu falei, a gente podia mudar, meio, tipo assim, pra Auckland, né? Pra outro lugar que tem mais movimento, as coisas acontecem. Ela falou assim, Não esqueça. não tem o que fazer lá, não. Minha família toda tá aqui, eu gosto daqui. Acho que eu vou morrer aqui. Quando ela falou isso, acabou o encanto. Falei, então foda. eu vou ver outra coisa. Boa. Você tá fora. É barril. Cara, Eu vou entender demais o Fábio, porque é ruim demais você ficar só namora de noite, acorda de dia, escova os dentes, namora de noite, escova os dentes. Não. Pior que é foda, velho. cara, Chama a mulher pra sair, vamos sair, vamos Vai ali, sair vamos pra dar uma onde, velho? volta. Na missa, onde? É na missa. Você é doido. na verdade foi um choque cultural, vamos dizer assim. Porque eu vim, como eu disse, eu vim de um lugar, né, que tudo acontece muito rápido. São Paulo, 24 horas, se você quiser comer uma feijoada 3 horas da manhã, você come feijoada. Se você quiser ir pra uma festa, é muita coisa acontecendo. Então, no tem pet tudo. shop de madrugada. Sim. Agora, quando você vai pra uma cidadezinha pequenininha, aonde você fala assim, pô, minha vida acabou aqui, vou ficar velho aqui, não é isso que eu quero. Sim. Porque não foi esse o propósito meu de vir pra Tá cá. novo ainda, né? Não, Aí você vê na exato. lata, fala, porra, querendo Exato. rodar pra caralho. Parar aqui é foda. Só que até então eu não tinha entrado na minha área de trabalho. Eu ainda estava trabalhava para hotel, trabalhava na padaria, ou depois eu trabalhei de cleaner, fazendo cleaner em bar, um monte de coisa. Fechava o bar, eu ficava na balada até as 2 da manhã. Eu enxotava o pessoal 2 horas da manhã e eu ficava até as 5 limpando os bar de Wanaka. Os bar mais badalados de Wanaka, eu limpava todos eles na madrugada. Então,
E aí o pessoal me via no outro dia, 3 horas da tarde, curtindo e tudo. Os caras falaram assim, pô, você não trabalha, não faz nada, só desse vagabundo. A hora que você tá Sabe babando o nome? em casa, eu tô É. Nós trampando. tá na atividade, meu. Mas então, como eu disse, foi uma escola, né? Eu conheci muita gente, fiz muita amizade e foi um grande aprendizado. Mas não tinha conquistado nada, não tinha feito nada e tal. E aí eu tava aplicando pra DHL, que é uma empresa de courier. Sim. É uma empresa que faz a mesma coisa de logística que eu fazia no Brasil. E, cara, eu insisti nessa empresa. Mandei currículo umas 15, 20 vezes. Aí o cara até ligou uma vez pra mim, falou assim, a gente vai ficar com o seu currículo, qualquer coisa a gente entra em contato com você numa próxima. 2 meses depois eu vi a mesma vaga entrando e eu liguei pro cara direto. Falei, cara, eu já mandei meu currículo pra você uma porrada de vez. Esse trampo é meu. Esse trampo é meu. Eu falei, esse trampo é meu. Aí ele falou assim, tá, vou colocar aqui e tal, e depois eu entro em contato com você. Fez a mesma coisa que ele fez da outra vez. Aí eu tava de férias, tava em Talpa, de passeio, acho que uma das primeiras vezes que eu vim pro norte, assim, tal, naquela época. Aí recebi a ligação. O cara falou, se você quiser, o trampo tá aqui. Começa tal dia. Já tô aqui. Eu tentei. Eu já tô aqui. Tentei fugir de você, mas não teve jeito não, é seu. Desgraça. O trampo Miserável. era meu. E, cara, ali foi assim, e como eu não tinha muito contato com brasileiro, Christchurch foi o meu retorno A à civilização e à pátria. Porque até então eu não tinha curtido os brasileiros, tá ligado? Sim, sim. Eu curto muito a galera. Curto a bagunça, curto as festas, curto, tá ligado? Qualquer coisa cultural que a gente vai fazer, eu curto estar no meio. Quem me conhece sabe que eu sempre tô no meio das festas, tá ligado? Mas foi a oportunidade. Ali eu já tinha mais de 2 anos que eu não me envolvia com os brasileiros, não porque eu não quis, mas por questões de ter vindo para um caminho diferente. E, porra, Christchurch é uma vibe diferente daqui, né? Lá os brasileiros meio que se encontram. E aí, porra, a gente cansou de fazer festa lá, onde ia mais de 40 pessoas na casa. E era churrasco que começava assim no sábado só domingo. E terminava domingo. Fizemos várias vezes. Várias vezes. Só que aí o tempo passa, né? As coisas passam, as pessoas vê outras oportunidades. Talvez hoje Christchurch já não é mais o que era quando era o tempo, sei lá, 2015, 2016. E as coisas mudaram, né? E aí foi quando eu passei uns 4 anos. 4 anos em Christchurch. E aí foi legal pra caramba. Christchurch é uma cidade legal. Vem pra cá. Então, essa aí é uma outra história. Tem mais outro caminho. Outro caminho. Nesse tempo aí, tu foi trabalhar em Christchurch, tu já foi pra lá pra trabalhar e aí já se separou também da namorada que tinha ou... A gente meio que chegou, né? A gente meio que chegou num acordo, tá ligado? Nem tentou a distância. Porque pra ela não queria sair da onde ela tava. Você não queria ficar? E eu não queria ficar. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu tenho uma oportunidade. Quer vir? Sim. Aí ela... Eu falei, então, acho que você não quer arriscar. Eu fui. Então eu vim e fiquei. Tu trabalha na DHL até hoje ou... Não. Então, aí, quando eu tava depois de 4 anos que eu tava em Christchurch, eu fui fazer um passeio em Queenstown de Ano Novo. Conheço metade da galera em Queenstown lá na época, né? Hoje já mudou muita gente. Metade de Queenstown hoje tá em Monte Manganui. Eu acho que Queenstown foi já o lugar onde tinha mais brasileiro que morava na Nova Zelândia. Sim.
Sim, Um monte hoje sim. deve liberar. Hoje Não, deve ser um Monte Manganu, Um monte. Brasileiro tá tudo se mudando pra Monte Manganu. Eu acredito que para muito brasileiro, Monte Manganui é a praia que mais se aproxima do Brasil. Sim, de fato. Característica, né? De fato. De praia de extensão, né? Sim, de ter uns quentinho, cafés, o café, quentinho e tal. Sim. É bem uma... É top. Isso. Mas eu vou te falar a verdade, depois que você passa um tempo no monte, o encanto acaba. Porque os moradores de lá, não os brasileiros, mas eu falo assim que a cidade foi criada para velho. Tá ligado? O pessoal aposentou, Vai Monte pra lá. Manganui. Tá ligado? O cara que tem muita grana, Monte Manganui. Então esse pessoal que domina lá, eles não querem festa. Não quer grandes acontecimentos no Monte Manganui. Se bem que Tauranga ali vem crescendo muito com a expansão do porto, as coisas indo pra lá agora, né? Chegando na Nova Zelândia, chega lá. Então fez com que... É que não tem mais espaço em Auckland. Não tem mais em Auckland, justamente. Pô, tá invadindo Mas- mais, já. Mas cresceu muito, Sim. né? Então... Mas crescimento em industrial não quer dizer que a cidade em si vai ser atrativa Sim, concordo. para outras coisas. Concordo. Você vai ver que o Monte Manganui tem só o básico. Tem um festivalzinho aqui, um festivalzinho ali e acabou. O resto é monótono. Tá ligado? Concordo. Se você gosta da praia, só vai ter a praia, não vai ter mais Sim. nada. Hum. Diferente. Não, também. E aí eu fui pra Queenstown. Em Queenstown, passei o ano novo lá com a galera e tal. E no dia seguinte, eu fui pra Wanaka, que a gente tinha alugado uma mini fazendinha lá com uma galera e passamos o ano novo lá. E depois, no outro dia, eu voltei pra Queenstown pra noitada, um dia depois do ano novo. E aí foi onde eu encontrei a minha partner, que é uma Atual. italiana, atual. E ela morava em Auckland. Então ela tava lá, em Queenstown, curtindo o ano novo. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, onde você mora? Ela falou, eu moro em Auckland, tal. Mas tô de passagem comprada pra Austrália. Não meteu o pé. Ela já tava com passagem comprada pra ir pra Austrália. Eu falei, quem sabe um dia a gente não se encontra na Austrália, né? E ficamos nessa conversa. Ficamos conversando à distância. Aí um belo dia... Aí eu vinha pra Auckland e ela ia pra Christchurch. Aí num belo dia ela me ligou e falou, isso aqui não vai dar nada. Se você quer alguma coisa, você vem e muda pra Auckland. Porra, deu tiro. Bateu. Bateu, pronto. Puxou no cabelo do rasta. Vou demais. Agarrou, cara. Já tá Ó, viagem demais o rato. eu não sou um cara que não gosta de desafio, pedir as contas do trabalho e vir pra Auckland. Porra. Boa demais. Poxa, já tinha passado por coisa pior. Já Você acha é de maca, Oxi, velho. Você acha, velho? Então ficou comendo uva lá o tempo todo, colhendo e comendo uva. Dormindo em maca de tatuar, já passei por tudo, você acha que... Então vim pra Auckland, e vim sem nada, assim, sem plano, sem nada. Fiquei na casa da Cíntia e tinha feito umas aplicações para umas empresas e tal, mas não tinha nenhuma em particular. E uma semana depois, recebi ligação, e aí na empresa que eu tô até hoje. E aí continuo na logística, mas não mais em carga, né? Trabalho agora com distribuição de peças. Show de bola. Show de bola. Não, bem legal. E bem legal. casado? Praticamente. Aí não tô no papel, mas já estamos juntos há 5 anos. A Cíntia desistiu de ir pra Austrália? Ou foi... Exato. Não, ainda tá no sonho dela. Ainda tá. Mas agora ela vai onde o negão for. Não, mais uma. Já tô olhando, já tô enxergando mais um desafio pro negão agora. Não, daqui a pouco o negão fala, tô metendo o pé pra Austrália. A mulher falou, A mulher desafiou olhou, aqui dentro de Daqui a casa. pouco ela falou assim, ó. Eu não aguento a Isso não pena. vai dar certo. Ela aguenta Vou demais, vou demais. Isso não vai dar certo. Se você quer alguma coisa, bora pra Austrália. Aí o negão não quer. O
pegar o tequila. O negócio é que ela é italiana, né? Então, é até engraçado que o italiano é o mais próximo do brasileiro. Sim, até a língua tem um... É bem próximo de língua, de, tipo assim, de conversa, de discussão. Então, tipo assim, a gente conectou em várias coisas, né? E acho que a gente tá junto até hoje por causa disso. E ela veio na mesma intenção, ela saiu da Itália e primeiramente ela veio para a Austrália e depois moer a garganta. por ela não Você poder, tá por ela não poder fazer uma extensão do visto, ela veio para Nova Zelândia. Mas a gente tem um relacionamento assim de vários atritos. Ela fala um pouquinho de português? Muito. Fala muito português, chama ela Muito. pra Melhor que eu. conversar com a gente, pô. Melhor que eu. Traz ela pra conversar com a gente aqui, bater um Vai, papo, sim, contar claro. a história dela. Todo mundo Sim, tem uma história. Aí, a ela história de fala. uma pessoa que saiu de outro país e veio pra cá. E veio fala pra cá. português. E fala pra ela aprendeu português com 1 ano e meio comigo. Com 1 ano e meio. Ela já fala outras línguas, né? Ela fala assim, já fala espanhol fluente. O espanhol ajuda. Espanhol junto. O italiano também, hein? Eu ouvi já muita gente falar que quando você se dá a oportunidade de aprender outra língua, as outras que vêm depois se torna mais fácil, já facilita o seu cérebro. Acho que depende da pessoa. Eu não aprendi o italiano. E eu não parlo um cazzo. Katsu, eu tinha uma professora que pegava A e falava essa porra aí. Falar essa porra aí. Ficava bolada, a gente não entendia nada, ela jogava no italiano, né? Que era mais próximo, ela falava, no final era Katsu. Ragazzo. Tá xingando aí. Ó, a Itália, para aprender italiano é como se você colocasse o baiano, o paraibano e o cearense para conversar junto. Puta que pariu. Você tá... Trava demais. Trava, não trava? Eu não penso que a gente troca ideia com todo mundo, mas a gente Vai vai conversar com os tá. caras e... Tu tá botando boneco, homem. Tava dando... Você tá fazendo a rodeio. Aí dentro. Não, esqueça. Então a minha dificuldade de aprender o italiano é exatamente essa. Tem muita diferença de uma parte sul da Itália para a parte norte, para a parte central e para outra parte da Sardinha, que é uma ilha próxima da Itália, que faz parte da Itália também, que falam outro dialeto. Mas você sempre, Eles mesmos não se você sempre entendem. vai lá passear. Não, na verdade, nunca fui. Nunca foi na Itália. A gente tá junto há 5 anos. E vamos lembrar que o Covid durou quase 2, né? Sim. Então, São 3 quando a anos, gente né? tinha plano de ir, né, a gente ia fazer uma viagem pro Brasil e pra Itália. A gente ia fazer os 2. E foi quando tudo aconteceu. Sim, Então, deu uma pausa. E a mesma época foi a época que eu quis trazer meu filho pra Nova Zelândia. Ele veio em 2017, 2018, eu acho. Negócio assim. E aí, né, eu meio que sacrifiquei um monte de coisa pra ele estar aqui. Sim. E eu acho que foi uma escolha fantástica. Não, sem dúvida. Na verdade, eu sempre quis trazer ele pra cá porque é uma porta pra ele, né? Sim. Sim. Ele hoje mora contigo. Morava. Morava. Tem 20 anos, né? Ah, Agora ele casa manda caiu. manda e desmanda no nariz dele. Agora já foi, a casa caiu. O relacionamento dele com a sua namorada é tranquilo. Porra nenhuma. Vamos lembrar. Vamos lembrar que ela é italiana. Sim. O pau quebra com ele já, homem. Não aguenta, não. Na cultura italiana, primeiro Deus, depois a sua mulher. Então não assim? tem meio termo. Não tem filho. Não tem meio termo. Quem manda é Deus e a mulher. Se você falar um A, a mulher quebra o couro.
Vai pra cá. Ainda bem que eu casei com a brasileira, viu, Vladimir? Tá rachando a risada ali, ó. Agora, por que eu tô com a italiana? É porque eu gosto de desafio. Sim. O homem é bruto. Vamos dizer, eles têm sim um relacionamento bom, mas eu acho que ela na linha dela e ele na linha dele, né? Sim. E como eu disse, são culturas diferentes, de entendimento diferente. Não adianta eu querer explicar pra ela o que é o jeito brasileiro que ela não entende. E não adianta eu explicar pra ele qual que é o jeito italiano que ele não entende. Também é melhor, Então eu fico no meio termo e falo, vocês se matam. Se vira. Tá doido? Uma hora vocês vão ter que resolver, porque eu não vou passar esse Eu nervoso. amo os dois, pô. Eu não vou passar esse nervoso, tá ligado? Boa jogada. E aí a gente arrumou o meio termo, mas não tem nada pacífico, tá ligado? Relacionamento, eu acho que o relacionamento pra dar certo, acho que sempre tem que ter essas pedras no caminho, Sim. tá ligado? Sim. Batendo tudo. Ah, arrebenta. Batendo. Já ela sabe. É isso aí. Fabão aí. Então, com nós. Nós. Eu gostei, bebendo mais que uma. história massa. Ah. Tomando mais uma. Vou bater aqui no História sino massa, aqui, sim. vai tomar mais uma. Mais uma. Aí, ó. Maori aqui fazendo a apresentação. Maori aí tá aí desde cedo. Como é o nome? Tava rolando o nome dele aí. Mas Maui. Maui. Eu acho que é O nome dele é Maui? É. Não sei, eu sei que estamos aqui na Nova Zelândia, né? Fazendo Hoje, tu tem o quê? Praticamente 14 anos. que 14 vive aqui anos na de Nova Zelândia. É da velha guarda, da galera da Nova Zelândia. Tem. Já tem- viu? Já, né? Tem old Já, school. já viu muita coisa acontecer aqui e tudo. É. E o que é que tu tem assim pra dizer dos passos que tu deu, se tu se arrepende, o que é que tu acha? Qual a tua expectativa no futuro assim de voltar pro Brasil, de Cara, é uma pergunta bem complexa, porque eu acho que tudo depende do que acontece, né? Ninguém esperava a pandemia Sim. e a gente passou o que passou. Ninguém esperava essa guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente passou por que passou. Estamos passando ainda. Estamos passando. Tá refletindo aí em várias É. coisas. Aí você vai no mercado, A economia tudo absurdo. sobe e desce. Então tudo mexe com Sua organização, isso. com a sua organização, exatamente. Então, assim, voltar pro Brasil, eu sempre tenho comigo, sempre tenho essa vontade. Mas eu nunca não tenho vontade de voltar pro Brasil com dependência com nada. Dependência de família, dependência de governo, dependência de município, de esse monte de coisa. Volta Em pro outras, Brasil, entre outras palavras, é tipo assim, livre. Sim. Porque, bom, eu não me comparo com outras coisas, mas, por exemplo, há muitas situações onde você volta pro Brasil e você pisa o pé no país e você tá endividado. Você não sabe nem como, mas você tá endividado. Você endivida com o carnê das Casas Bahia, você endivida com um carrinho popular lá que é 50 mil reais ou 100 mil reais, sei lá. Coitado. A necessidade de andar, né? Não, você faz o básico e você tá endividado. Sim. Entendeu? Agora, você não tem... Se você não tiver nada girando lá no Brasil, você só tá gastando dinheiro, né? Sim. Então é isso que eu quero dizer. Voltar pro Brasil é sim Estrutura, né? mas tem que ter uma estrutura, tem que ter um pensamento por trás. E ir para outros países, cara, tudo depende da oportunidade. Acho que no momento que a gente tá... Eu conheço gente no mundo inteiro, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de fazer amizade com gente de vários lugares, né? E não vejo ninguém feliz. Assim, feliz que eu falo assim, de falar assim, tô tranquilo, o que o governo tá fazendo tá bom, ou que tá tudo de boa. Não, eu acho que tá todo mundo passando pelo mesmo coisa. Todo mundo. Eu acho que é um problema mundial hoje, É. né? O que a gente vem passando. É. E eu tava aqui pensando, porque ele tava falando essa porra aí, e isso aí, velho, sempre gera uma discussão em qualquer lugar, qualquer roda, qualquer mesa Sim. que você vai, porque isso é uma questão de opinião, né? Sim. Cada um acho que pensa
de uma forma. Tem gente que quer voltar pro Brasil, que o sonho é voltar pro Brasil. Tem gente que vai, volta pro Brasil e se frustra. E aí pensa, puxa, eu não aguento mais viver aqui. Porque, entenda, eu conheço algumas pessoas que fez uma vida estável fora do Brasil, viveu fora do Brasil, tipo assim, 10 anos, estabilizou a vida, vive no Brasil sem precisar depender de nada como você quer. Exato. Certo? Sem precisar depender do governo, sem precisar financiar um carro, sem precisar nada. Ele tem ali a estabilidade financeira dele, ele todo ano pode fazer uma viagem para o exterior, pode conhecer o lugar que quer no mundo. Só que existe uma coisa que eu já ouvi, isso eu estou falando, não sou eu, mas de uma pessoa que eu ouvi falando que existe uma coisa que o Brasil nunca vai te dar. É a forma de viver que você aprende em outros países. Por exemplo, você não consegue mais se adaptar à rotina de vivência do Brasil. É claro, Porque você aprendeu uma nova rotina de vivência, uma facilidade que a vida te traz, uma segurança. Eu não sei bem o que dizer. Mas uma pessoa me falou, cara, eu mudei pro Brasil, morei aqui por 10 anos, depois morei mais 2 anos na Austrália, e voltei pro Brasil. E falei que o lugar que eu queria envelhecer e morrer era no Brasil. Eu queria voltar para lá. Comprei casa, comprei fazenda, fui morar lá. Uma vida massa. Aguentei ficar 6 meses. Barril demais. 6 meses eu vendi. Eu chamo de reprogramação mental. É isso. Tem que dar um reset, tem que dar um reset. É o que a gente fez. Sim. Né? Sim. Você tá naquela vida do Brasil. Se você com a chegar aqui e não dar um burocracia. reset, você tá fudido, meu filho. Você volta, você Você bate volta, de volta você rapidão. É o que acontece com um monte de brasileiro. O cara tem a vidinha dele no Brasil, vem aqui, a primeira vez que ele passa um apuros, não, vou voltar pro Brasil, isso aqui não é vida. Tem muita Às gente. vezes nem passa o apuros, às vezes é só não abrir a mente. Não abrir a mente. É só ficar com a mesma mente do braço. Você quer ver uma coisa que eu sempre vejo? Eu tô aqui há quase 5 anos e a gente vê que a vida aqui não é fácil. É luta após luta, batalha após batalha. Eu cheguei aqui há 5 anos atrás, digamos assim, há quase 5 anos atrás, com um pensamento assim, porra, eu vou sair do Brasil porque eu vou dar uma vida massa para minha família, para meus filhos. Exato. Eu vou ter uma vida massa. Eu vou chegar ali e já vou enricar no primeiro mês. Eu saí do Brasil, pô, falando com minha mulher que eu ia vir, 3 meses ela vinha. Exato. Demorou 9. E sacrifício, velho. Sacrifício. Eu vi o que foi quando eu vou cheguei, dizer, era diferente. em vários casos ainda foi rápido. Venha, mas o que a galera fala é um pouquinho mais complicado. Só- Mas venha. Venha Tudo aqui, nós tá tudo aqui. Só que tem uma certa ilusão dessa aí, de você vir, chegar aqui, pum, enriquei. Só pisando na Eu anos, nunca passando na vi, imigração, não, Dúdio. enriquei. É. Vou fazer isso, não. Eu acho que a concepção de enricar na cabeça do brasileiro é diferente, né? Se ele vem buscar riqueza que não é grana como você, bate certo. Com É a pouco melhor tempo você riqueza. ficou rico. Essa é a riqueza. Foi. Essa é Não a é? Você não veio atrás de dinheiro, vem, então não- ficou nem rico. um É Nem o pouco. aprendizado, pô. O aprendizado Nem é um a pouco. maior riqueza que você leva. Daí da um vida. pouco, em nenhum momento eu vim pensando em dinheiro, em fazer grana, ou eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa boa, né? Que eventualmente ia me garantir ter dinheiro. Sim, né? sim. Mas Nós precisamos de dinheiro. Você É bom, né? É. Gosto. Na verdade, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de crédito. De nome. Precisa ter um nome bom. Você precisa ter um nome bom. Tendo nome, você não precisa nem de dinheiro. se tiver um nome Eu bom. acho que foi uma das coisas que meu pai falou assim, ó. Cuida do seu nome. Não precisa nem de dinheiro, não. Tô fora, o mano. resto Esse carnê das Casas Bahia aí, eu tô fora. Você tá doido. O carnê das Casas Bahia é o primeiro que bate, velho. Bate, E velho. pra quem tá bate. lá e tá pensando em vir, você fala o quê? Tá lá no Brasa, falava assim, porra, talvez Nova Zelândia. Talvez tenha um cara lá, ou algumas pessoas, não vou falar o cara, vou falar algumas pessoas que se identificou com a sua história aqui agora. Falou, pô, Exato, igual esse cara aí, velho. E ele realizou o sonho. A gente tava falando desse negócio da pessoa sair, né, nos anos 70, Sim. da Bahia ir pra São Paulo. E era uma viagem de 3 dias.
Se você fala pra uma pessoa hoje que uma viagem da Bahia até São Paulo durava 3 dias, ele não Hoje acredita. dura umas Sim. 30 horas ainda dura hoje. De buzu. Oxi, demais. Não, acho que se você for ali pro sul da Bahia ali, acho que você chega em 12, 14 horas. Sim. Né? E aí ainda tem um avião, tem um monte de coisa. Então, 2 horinhas. a distância de um lugar pro outro encurtou. Né? Então, eu não fiz nada diferente do que a minha família fez. Nada. Só mudou o local, né? Só estendeu o tipo de transporte. Porque eu vim de avião, mas foi uma longa jornada. Sim. Se você pegar o mapa, você vai falar assim, pô, o cara tá do outro lado do mundo. Sim. É mais vontade de dar a volta. É mais ligeiro. Agora pensa nos anos 70, na época do teu avô, dos seus pais, ter saído da Bahia pra São Paulo. Sim. Pra eles, Era o outro lado do mundo. Sim. Por mais que seja São Paulo, mas, porra, Falou um negócio bem massa e interessante que eu vou até responder a pergunta que Vardomiro fez assim, o que é que você tem a dizer pra galera do Brasil que tá querendo vir? Eu acho que a maior distância que existe entre você querer vir para Nova Zelândia ou querer sair do Brasil, a maior distância tá na sua mente. É você que tem que começar a mudar a sua E hoje mente. no bolso, né? não, isso é fato. Não. Eu Eu ainda vou falar pra você que o dinheiro não te atrapalha em nada. Também concordo, porque se você tiver o crédito das Casas Bahia, você financia em 10 vezes. De fato, a gente esqueceu a opção de fazer o crédito amigo. Divide nas parcelas que fica da grossura do Aurélio e deixa o pau quebrar. Ou você faz amizade com alguém que trabalha no aeroporto, que tem a passagem de graça. Pega a visão que os caras que trampam no aeroporto aí podem viajar e levar uma pessoa junto. Moxa, achei. É isso aí. Arruma alguma coisa pra oferecer pro cara aí e contraproposta. Negão, O bagulho vai cantar. Brigadão. Cara, Gostei é nóis. pra caramba. O prazer foi meu de estar aqui. Eu acho que a conversa aqui é de camarada, né? Sim, Sim. é isso que é bom. Conterrâneo, né? Batendo certo demais. Fazendo o gosto da minha mãe, Ó, que é de estar legal. falando com baiano. Que legal. Um abraço. Demais. Sua mãe ainda Você, dona Dinália. vai. Dona Manda Dinália. um vídeo pra ela. Família Fernandes. Mande Tá aí. um vídeo pra ela e um Vamos beijo, falar. dona Dinália. A galera do Armarinho Fernandes. Armarinho Fernandes. Deixa lá, seu mexe João, lá, César, aí, ó, você que tá Anderson. lá na Falando região, mexer aí. Passa lá no Armarinho Fernandes.